Eu olho para a câmera também, como olho para vocês. Como quiser. Tá. Tá ao vivo, tá? Olá! Começa agora mais uma transmissão ao vivo do Tutameia. Hoje trazendo para você a atriz Débora Duboc, que vai conversar com a gente sobre cultura, cinema, Brasil. Né? Mas antes de a Eleonora, que está aqui com a gente... Ele é o Rodolfo. Isso. Né? Antes da gente fazer a primeira pergunta, eu queria te convidar para participar dessa conversa. Não só mandando seus comentários, mas principalmente levando mais longe essas informações, essas reflexões, esse debate que a Débora traz aqui para a gente. Né? Então, divulga entre seus amigos, compartilhe nas redes sociais essa entrevista e lembre-se que tudo isso fica disponível para você, para ver de novo, para discutir com os amigos, no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Nosso trabalho está ancorado no nosso site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Débora, muito obrigada que você está aqui hoje nos nossos estúdios caseiros do Tutameia. Débora, que é uma atriz que muita gente conhece da televisão, mas é do teatro, é do cinema, é uma militante política, é uma cidadã super atuante. E a gente queria conversar com você hoje sobre todas essas atividades suas. Sobre isso. E vamos começar pelo filme, né, que está entrando em cartaz amanhã, né, onde quer que você esteja. E queria que a gente assistiu o filme, gostou muito, um filme, enfim, especial. Queria que você falasse um pouco dessa experiência do filme, mas enfim... Fala lá. Bom, é um prazer estar aqui, eu acho um luxo, porque eu sou aquela que não perde uma entrevista do Tutameia. Tento, né, chega um e eu falo, ai meu Deus, será que ele vai conseguir explicar isso para mim? São pessoas extremamente interessantes, importantes para o momento que a gente está vivendo do Brasil, que sentam aqui nessa mesa, então é uma honra para mim. Eu até estava falando para vocês, eu sou só uma atriz, então, são filósofos, pensadores, assim, pessoas que eu admiro muito, inclusive a vocês. Então é uma honra estar aqui hoje. A honra é toda nossa. E esse filme, Onde Quer Que Você Esteja, eu fiz uma primeira filmagem que foi um curta 15 anos atrás. Isso foi muito interessante porque quando os diretores, a Bel Bechara e o Sandro Serpa me procuraram para essa versão longa, eu cheguei a falar para eles, eu falei assim, mas gente, eu, 15 anos depois, né, sou hoje uma mulher de 50 anos, tem toda uma questão lá, um romance que acontece, e no momento seguinte eu falei, por que não? Eu vou dar voz a essa mulher de 50 anos que tá ligada, tá na vida, né? E o Onde Quer Que Você Esteja, eu acho que ele tem esse papel em relação à personagem que eu faço, que é uma mulher que começa a ter esse lugar de buscar a rádio para ter um contato com o outro. É um filme que fala sobre desaparecidos, mas que busca muito, acontecem muitos encontros, né? Eu achei isso muito interessante. E aí a gente foi para essa aventura que agora tem muitas outras histórias, né? Ele realmente cresceu, é um filme que tem muitos perfis humanos, né? Dentro daquela rádio. E agora, quinta-feira, dia 3, ele vai entrar aqui em São Paulo em 2 cinemas, mas ele vai entrar no Brasil inteiro. Eu acho que também nesse momento torna-se um ato político ir se ver na tela do cinema, né? Porque a gente está tendo um ataque muito grande. Hoje eu vi uma matéria, fiquei super triste, que a gente só tem um diretor na Ancine, quer dizer, a gente está passando por um momento, principalmente na Ancine, que a ação é não agir, para deixar que o cinema nacional morra. E ele é a nossa identidade. Eu lembro quando eu fui a Cuba, eu fiquei muito impressionada a primeira vez que eu fui lá no Festival de Cinema. É a coisa mais linda, os cubanos tiram férias para poder assistir aos filmes que vêm para o festival, mas principalmente as suas películas. Saía briga na porta. Então, hoje eu acho que
ir a um cinema para assistir uma película brasileira é um ato político. Porque o cinema está sob ataque. Demais da conta. Tudo, né, Rodolfo? Assim, acho que tudo o conhecimento e todos os artistas e a arte está sob ataque, porque existe um lugar, assim, eu acho que tudo na vida a gente aprende. E quando a gente tem contato com esse mundo, esse universo do imaginário que a arte traz, não tem como a gente não ser um ser que pensa. Então, a gente está sob ataque porque a gente traz a reflexão, porque a gente bate de frente quando esse fascismo, esse autoritarismo, essa barbárie começa a chegar, né? São geralmente pessoas que não se intimidam, os artistas, em colocar a sua visão de mundo e se opor à barbárie que a gente está vivendo. Então, o ataque está sendo muito feroz, tanto no teatro quanto no cinema. No teatro, a gente tem hoje um grupo que eu participo, que é o Artigo 5º, que são muitos artistas do Brasil todo que está empenhado em não deixar que a gente fique sem esse valor, que é a liberdade de expressão. O artigo 5º se refere exatamente a isso. E a Constituição. Né? Então, nós estamos fazendo várias ações. Sempre que existe alguma atitude de censura, a gente está presente. Os artistas têm lido o manifesto que nós escrevemos juntos, todos os artistas que fazem parte, que é do Brasil inteiro, a gente escreveu um manifesto que está sendo lido em vários espetáculos. Então, nós estamos muito articulados e eu sinto que existe um projeto mesmo, como houve na ditadura, um projeto para acabar com a educação brasileira. Eu acho que agora, além da educação, eles falaram assim, não, nós vamos acabar, nós vamos quebrar a perna desses artistas. Né? Mas é como a Marieta falou, assim, a Marieta deu um depoimento que eu achei muito bonito. Está aí no YouTube, vocês podem procurar, mas que a gente já passou por tantas. Só que a gente não desiste, assim, o poder de resistência da arte é muito forte e geralmente a resposta vem através também de manifestações artísticas que eu acho que tocam muito as pessoas. Eu tenho pensado muito sobre essa questão da resposta, né? Porque a barbárie, a gente tem que dar uma resposta, a gente não pode ficar quieto, mas eu sinto que a gente não pode responder da mesma forma que eles, porque nós não somos feitos do mesmo barro. E a arte é um canal, nesse sentido, muito importante. E eu sinto hoje, eu vejo na rua, eu converso muito com as pessoas, porque esse é o meu material de trabalho, né? Eu gosto, eu ando de ônibus, eu sento do lado, eu quero conversar, eu adoro, assim, onde eu estou eu converso. E eu sinto que as pessoas estão espantadas com a selvageria. E eu acho que, nesse sentido, os filmes brasileiros, as peças, os músicos, assim, a gente tem um papel fundamental para trazer esse outro lado, né? O lado da poesia, o lado do pensamento. Existe uma outra possibilidade que não é essa que a gente está vivendo agora, né? Então, só voltando ao filme, ele mostra isso também, né? Quer dizer, que existe outra possibilidade além do sofrimento, que pode haver encontro, que há nas pessoas uma generosidade, que até o programa de rádio, ele busca isso, busca promover o encontro. E eu acho que essa coisa assim, no ato da pessoa sair de casa com aquela dor que ela está e ir para a rádio, só ali já existe um lugar de cura, e tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, não é? Eu tenho feito esse exercício de querer sair de casa, de me encontrar com os amigos, porque eu acho que todos nós tivemos
desde o golpe, uma montanha-russa de emoções. Às vezes é difícil levantar e saber que o Lula está preso, um cara que é inocente, e agora com todas essas questões que a gente viu aí, todas essas revelações da Vaza Jato, do Janot, entendeu? Você fala, meu Deus, como é que o cara ainda está lá? Que injustiça é essa, né? Só que quando a gente vai ao encontro do outro, é incrível essa coisa que realmente a gente sai mais fortalecido. E eu acho que o filme tem esse lugar, porque é um tema muito difícil. Eu até falei com vocês antes, que eu queria dizer aqui, que é mais uma causa que eu ganhei. Eu fiquei muito, muito, muito encantada e muito tocada, emocionada mesmo, com o trabalho da ONG Mães da Sé. E eu entendi... Conta o que é. O que é essa ONG? Mães da Sé, a Ivanise, que é uma das fundadoras da Mães da Sé, ela perdeu o contato com a filha dela desapareceu já há 24 anos. Há 24 anos, essa mulher procura pela filha dela. E junto com ela tem muitas outras mães, tem pais, tem irmãos, tem, sabe? E no contato que eu tive... Então, desculpa, mas então essa ONG, ela reúne pessoas que têm familiares que desapareceram. Isso mesmo, Rodolfo, isso mesmo. E tenta atuar para que a gente minimize esse problema. Então, por exemplo, eu vim a descobrir, isso é uma luta que agora eu ganhei, eu falei para ela que eu estou comprometida com isso, que se você, Leonora, tiver o seu carro roubado, você tem um cadastro nacional. Essas pessoas desaparecidas não têm um cadastro nacional. Que revelação sobre a cidade que a gente vive, né? Pois é, sobre o país que a gente vive. Que loucura! Um carro é mais importante que um pai, que um filho. Tá torto. Esse não é o lugar da humanidade, né? E eu acho que o filme também fala disso. O filme me deu a oportunidade de conhecer esse universo tão duro, tão difícil, porque é o que ela me falou, quando você não realiza o luto, vocês são pais, né? Tem jeito de deixar de procurar um filho? E é mais um problema social. Foi isso que eu descobri também. Por quê? Porque as pessoas da classe média, média alta, elas têm contatos. Então, nem que ela tenha que chegar no secretário da segurança, ela vai fazer isso para encontrar um filho. E tem muito mais chance de encontrar. Agora, aquela mãe que perdeu a filha, que mora lá no Capão Redondo, que perdeu o contato com essa filha, ela não tem um cadastro nacional. Então, é mais um problema que a gente tem por conta do abismo social, né? A gente vê como que tanta coisa poderia mudar se a gente tivesse uma sociedade mais justa, né? O filme me trouxe todas essas questões, assim, e é bonito ver, assim, como quando as pessoas se encontram, como elas criam ações, atividades, e que isso não que acabe com a dor, porque uma mãe que procura uma filha é uma dor que ela vai carregar, mas tem, acho que, um cuidado, uma cicatrização ali, sabe? Tem o outro é o remédio para essa ferida. Eu acho que a rádio que a gente tem lá no filme, ela serve, ela conseguiu esse lugar, né, simbólico dessa necessidade do encontro, né? Débora, você falou um pouco aqui sobre a resistência dos artistas, que eu acho que tem sido realmente fundamental
nesse momento. Eu acho que os artistas até têm estado na vanguarda desse processo. Eu lembro dos festivais lá fora, mesmo das manifestações aqui. Como é que você vê daqui para frente? Eu queria que você falasse também um pouquinho mais sobre a questão do cinema, da Ancine, que você falou rapidamente, que a ideia é destruir. Queria que você falasse um pouco mais dessa resistência e se ela tem sido, você acha que ela tem sido do tamanho que precisa ser? Como é que você está vendo isso? Eu acho que as pessoas estão articuladas assim, é que a barbárie é muito grande. Uhum. A gente não dá conta. A hora que você vai ver, veio outra coisa. Mas eu tenho sentido que as pessoas têm saído desse lugar do virtual e têm se proposto a se encontrar. Eu tive um encontro muito bacana com um dos grupos que eu participo na casa lá do Serginho Mamberti, onde pensamos soluções para esse tipo de atitude que a gente está, nessas bombas que a gente vem recebendo. Que é um lugar complicado esse da resistência, né? A gente fica, às vezes, como barata tonta, porque parece, assim, a hora que você está cuidando de uma coisa, vem outra, né? E a gente acaba também atuando em várias outras lutas, né? Quando você vê a Amazônia pegando fogo, você não vai falar nada? Não tem como. E vai lutar contra isso, e vai tentar articular aqui, vai tentar ali. Então, mas o que eu sinto é que as pessoas estão saindo de um lugar que estava muito fechadinho, muito no seu próprio universo, e elas estão partindo para a conversa. O que eu sinto é que está tudo junto no mesmo quadrado. Então, eu sinto uma necessidade muito grande dessa resistência dos artistas, por exemplo, encontrar uma reverberação junto à política. Né? Então, por exemplo, a gente está sentando para tentar ações, para tentar coisas. Eu sinto que as pessoas de esquerda hoje, seja do partido que for, elas também têm que sentar. E isso vai fortalecer a nossa luta, porque é lógico que a gente está com várias pontes, com deputados, com senadores e tudo, tentando ver por onde se judicializa para tentar segurar um pouco, puxar esse breque dessa barbárie, fazer as coisas acontecerem, né? Mas eu sinto que agora a gente está num momento, a gente está muito próximo da campanha agora de 2020, né? E eu tenho a sensação que essa campanha, ela tem que ser uma campanha que tem que juntar todo mundo e que todos têm que ser, assim, mestres, professores. É uma campanha de esclarecimento, essa campanha política, de esclarecimento da barbárie que está acontecendo aqui, de denúncia. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que se articular como um grupo maior, sabe? Para tentar conseguir uma adesão mais forte, popular. Eu sinto que está tudo junto, que a gente não vai conter essa onda de ultradireita e que vem calcada em tantas mentiras, né? E num conchavo tão forte da elite, que a gente não vai conseguir, a gente tem que furar essas bolhas. E para isso eu acho que a gente tem a arte, a gente tem os artistas, mas a gente precisa juntos fazer política. Eu tenho pensado muito sobre a questão da união das esquerdas. Você acha que os partidos estão respondendo a esse anseio, essa quase que exigência aí de vários setores aí da comunidade, né, dos artistas, dos próprios movimentos populares? Eu vi uma matéria que eu fiquei muito feliz, assim, que eu acho que é por aí, que o PT está querendo, por exemplo, estar na campanha do Freixo e da Manu. Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas têm que se despir dos orgulhos,
das brigas, e tem que sentar à mesa falando como é que nós vamos juntos. Então, uma saída para a esquerda, eu acho que é justamente isso. O Freixo é muito forte no Rio, então vamos com o Freixo. A Manu é uma mulher importantíssima, é uma mulher que, além de tudo, ela tem uma facilidade de comunicação que ela esclarece muito como a gente tem que estar como mulher, como cidadão. Eu acho incrível a Manu falando, sabe? E a gente precisa de todas essas vozes. Eu acho que a esquerda tinha que sentar, eu acho que tem que levar em consideração também que o PT é, sim, o maior partido de esquerda e que conseguiu sobreviver a todos esses ataques, aos ataques às lideranças, assim, o que a gente teve de liderança que hoje não está mais conosco, né? Porque sofreu esses ataques de mídia, de judiciário e tudo mais. Então, eu acho que é a hora que a gente só vai conseguir olhar, por exemplo, para o problema da Ancine, para o problema da censura, se todos sentarem e todos remarem na mesma direção. E para isso a gente vai ter que olhar olho no olho, abrir mão de coisas. Eu gostei demais dessa notícia que eu vi, porque eu vi como uma possibilidade da gente reproduzi-la pelo Brasil inteiro. De repente tem uma cidadezinha que é lá no meio de não sei aonde, que é um partido de esquerda que não é nem o PSOL, não é o PT, mas é um cara que tem uma liderança. Então, vamos apostar nisso e vamos para todos os lugares, todos juntos, os cientistas, os políticos, os artistas, assim, todo mundo, no sentido de esclarecer a população que a gente não precisa viver na barbárie, que a gente tem uma outra possibilidade. A gente está vivendo uma ditadura. Olha a Preta, né, a Edinalva, que é uma mulher excepcional, estão sendo perseguidas. Então, a gente... Só para lembrar, a Preta era uma liderança do movimento... do MSTC. Do MSTC, que agora está presa num... Sem motivo! Processo totalmente irregular. Irregular. E ninguém olha para o processo, e está junto a Edinalva também, que é uma mulher assim, quando ela começou a luta, a Preta era uma menina, né, que eu as conheci em outra ocupação que o Tony fez o primeiro filme sobre... O Tony é meu marido, Tony Venturi. Ele fez o primeiro filme, um dos primeiros filmes sobre ocupação, né, e aí eu tive contato com todo o movimento e vi a Preta crescer, virar essa mulher excepcional, né? E que hoje tá presa. Então, a gente precisa muito rapidamente sentar à mesa e seguir juntos, né? Eu acho que vai ter que ser na conversa. Se Lula tivesse com a gente acho que teria esse exercício com mais facilidade, porque uma das coisas que eu mais aprendi com ele foi isso, assim, esse despudor de sentar e conversar e ter a escuta, porque isso é o meu material de trabalho, a escuta. Eu não consigo fazer um personagem, eu não consigo repetir no teatro com vida se eu não tiver a escuta. E eu acho que as pessoas têm que se despir um pouco das coisas, escutar um pouco o outro e falar o que eu posso ceder, para a gente remar no sentido de acabar logo com essa onda fascista. Eu não aguento mais, porque a gente tem um talento para alegria, a gente tem um talento para o encanto, a gente tem um talento, sim, para a solidariedade. O Brasil é um país solidário, e quando isso foi incensado, quando isso foi celebrado,
a gente virou o país da vez, entendeu? E é isso que tem que voltar com tudo. E é isso que está sendo amordaçado. É isso que está sendo amordaçado. Com certeza. Às vezes eu faço exercício, eu acordo triste por toda a situação, por ver o genocídio dos índios, o genocídio dos pretos, sabe? Eu medito diariamente e eu faço um escudo de proteção em alguns amigos do meu filho que estudam na escola pública, porque eu quero que eles tenham proteção, entendeu? Assim, eu tenho medo do que possa acontecer com isso. Então eu acordo triste e eu falo, não posso, porque é esse o lugar que o fascismo quer me colocar. Né? Então a gente tem que ter coragem agora, com muita alegria, de sentar à mesa, olhar um no olho do outro, sentar as lideranças políticas da esquerda e chegar num lugar comum para a gente usar esse 2020 para esclarecer a população do que a gente está vivendo. Mais do que um carguinho aqui, um carguinho ali, entendeu? A gente tem que dizer qual é a nossa cara. A gente tem, eu acho que um lugar do imaginário que ainda é muito potente. As pessoas lembram o que foram os governos populares. Eu lembro. Era muito mais fácil para mim trabalhar. Então, eu que sou uma branca privilegiada, já era mais fácil para mim trabalhar, e está difícil para mim hoje, imagina para os outros. Eu acho que esse imaginário ainda está muito na pele da gente. E a gente tem que conseguir trazer esse lugar, lembrar as pessoas que existe esse lugar, existe um governo que deu oportunidade a outras pessoas, que tirou muita gente da linha da pobreza, né? A gente tem que trazer isso e trazer como valor, como potência. As pessoas, a gente tem que usar esse espaço que a gente tem agora daqui até 2020 para esclarecer. E lançar, eu acho, que as lideranças que têm potência nos seus lugares. Eu acho que isso já vai ser um trabalho de união da esquerda. É um caminho que a gente pode ter. E qual o papel da arte, dos artistas, do cinema, do teatro, em também contribuir para esse esclarecimento? Eu lembro, agora de cabeça aqui, alguns filmes e peças que meio que procuram romper essa barreira de desinformação. Vários filmes sobre o golpe, vários documentários sobre o golpe contra Dilma, peças recentes com uma releitura que já introduzem no texto cacos sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. Tem aquele o Terceiro Milênio, né? Do Brecht. Do Brecht, o Reich do Terceiro Milênio, que trouxe Brecht para o Brasil de hoje, o Roda Viva, a releitura do Roda Viva nos tempos de agora. E assim, enfim, eu estou lembrando desses exemplos. É isso que precisa ser feito? É o suficiente? Enfim, como você vê o papel dos artistas, não só como militantes na rua, mas na própria produção cultural? Eu acho que assim, não tem jeito, né, Rodolfo? Para quem é artista, a resposta é muito imediata. A gente sente na pele, a gente tem a necessidade de falar, né? E as obras, mesmo que elas não estejam necessariamente com um engajamento político, hoje é muito difícil você, por exemplo, fazer um espetáculo sem estar em sintonia com o momento que a gente está vivendo. Então, por exemplo, a Valsa de Lili, que eu estou fazendo, né? Que é um texto lindo do Aimar Labá, que realmente você vê uma peça de teatro. É uma peça de teatro. Vou botar uma foto sua aqui. Da Lili. É uma peça que já tinha anos que a gente estava querendo fazer e tínhamos muita dificuldade.
e a gente conseguiu estar numa mostra de dramaturgia nacional que teve no Sesc Ipiranga, que foi o que nos deu o mote, né, e o dinheiro para poder levantar os ensaios e a peça em si, o cenário e tudo. Ela conta a história da Eliana Zag, que vive no HC há mais de 40 anos, porque teve poliomielite. A Lili, a Eliana, ela chegou lá no HC com 2 anos de idade. Então, por exemplo, essa peça eu poderia dizer que é uma peça que não tem um engajamento político, mas tem. Porque por eu estar vivendo este momento, quando eu faço essa peça, que é de uma pessoa que só mexe o pescoço e o rosto, certo? Ela está numa cama. E essa mulher, ela movimenta ações que colocam ela no mundo inteiro. A Lili escreveu um livro, a Lili pinta, sabe? Eu começo a entender aquela máxima do Sartre que diz assim, foi a Miriam Schneiderman que uma vez me falou que é uma grande psicanalista, uma grande documentarista, fica a dica para todo mundo assistir os filmes dela que são demais. Ela me falou uma frase do Sartre que repercutiu muito quando eu comecei a ensaiar essa peça, que é: a gente é aquilo que a gente faz do que fizeram da gente. Pô. Eu acho que não existe nada mais político para mim hoje do que isso. Quando eu faço a Lili, eu vou movida de todo esse desejo de ação. Então, hoje, para um artista, eu não acho que é possível você subir num palco para fazer um show, ou para fazer uma peça, ou escrever um poema, sem estar imbuído desse lugar da barbárie que a gente está vivendo e do lugar da gente em relação a isso. Então, tudo hoje, para mim, vem com esse lugar do político. Fazendo a Valsa de Lili, um dia eu acordei e eu pensei assim: viver é um ato político, porque dessa personagem que eu faço é uma escolha. Uhum. É realmente uma escolha. Ela diz isso na peça. Eu tentei me machucar, eu não saí desse corpo. Saiu sangue, mas eu não saí desse corpo. E apesar de mexer somente o pescoço, ela faz uma escolha. Então eu acho que isso é tão político hoje, é tão o lugar que a gente está, a escolha. Eu vou escolher fazer de conta que eu não estou vendo a barbárie. Eu vou escolher fazer de conta que o que eu leio no WhatsApp é verdade. Ou eu vou escolher enxergar, ou eu vou escolher dizer que eu não aceito essa brutalidade. Hoje tudo está muito nesse lugar da escolha. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a resposta dos artistas, ela é imediata e ela vem no canal que estiver rolando. Eu posso cantar uma música de amor. Amar hoje é político. Com essa disseminação de ódio. Amar é político. Chamar as pessoas para sentar à mesa e conversar hoje é um ato político. Porque algumas pessoas, a gente está vendo, que faz parte dessa celebração da brutalidade, elas só têm uma verdade. Então, a partir do momento que a gente celebra a diferença, que eu escuto o meu tio,
que eu escuto a minha prima, que pensa diferente, e ela me escuta, eu estou sendo potente na ação política. E eu vejo isso muito na pele dos artistas. Assim, a gente não consegue fazer nada sem levar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Interessante você falar dessa peça e da polio, porque a polio está voltando. Pois é, tem mais essa questão que é política. Totalmente política, né? Decisão política. Né? Uma decisão política, isso é perigosíssimo, porque eu tenho tido mais uma luta que eu ganhei. Eu tive um público muito especial nessa mostra. A gente vai retomar, inclusive, a peça. A gente reestreia no dia 30 de outubro no Teatro Top, que é dentro da Livraria Giostre. Sabe? Ali, do lado do Sérgio Cardoso. Era onde era o Franz Café. É um lugar delicioso, é um teatro... Eu queria continuar num lugar pequenininho, porque eu tenho uma relação muito íntima com a plateia. É como se as pessoas visitassem a Lili naquele quarto dela, ali do HC, que, aliás, ela recebe muita visita. Ela é uma mulher excepcional, de uma alegria ímpar, de um bom humor, entendeu? Ela me ensina diariamente a acordar e dizer bom dia, Crise, sabe? E é mais uma luta que eu trouxe para mim, assim, que essa questão da polio é muito séria. Esse retorno do sarampo, a polio, ela é muito fácil de disseminar, assim, é pela água, sabe? É pela secreção. Então, é tão fácil a gente, de repente, ter um surto de polio novamente. E é muito triste a gente voltar para um lugar que a gente tinha já... supostamente erradicado, já tinha saído. Pois e a polio, eu tive contato com as meninas, né, que foram me assistir, várias cadeirantes e tudo. Ela tem depois consequências que, mesmo você depois controlando, né, e tudo, depois você tem doenças que vêm por conta da polio. Né? Então é uma coisa que você não precisa ter esse medo do destino. Se você erradicou, por que está voltando? A gente não precisa ter isso na nossa lista de ai, que medo de contrair polio. A gente já experimentou esse lugar onde ela parou de existir. Então, eu acho que as pessoas têm que tomar consciência do que está acontecendo. A sensação que eu tenho é que essa brutalidade, essa ignorância, ela vem e parece que ela se derrama por todos os lados como veias, assim, que a gente tem que cortar esse mal ali na raiz, sabe? Vai para todos os lugares, vai para a saúde, vai para a educação, vai para o meio ambiente, e é louco porque tudo isso adoece o ser humano, né? Uhum. Se a gente pensar na quantidade de agrotóxicos que entraram agora no Brasil, é uma política realmente da morte. Deu até nome, a necropolítica. A necropolítica, assim, é uma política da morte. E não é uma coisa... o uso dessa palavra e dizer política da morte, não se está fazendo política com isso, está se dizendo exatamente o que é. Como você falou aí, das doenças que voltam, também volta a aumentar a taxa de mortalidade infantil, por exemplo, pois que vinha caindo nos últimos 20 e tantos anos, vinha caindo, começa a aumentar novamente. Pois é. Quer dizer, tá tudo ligado. A morte, e enfim, é o Estado, eles querem meio que destruir o Estado. Né? Às vezes eu tenho uma sensação que existe uma onda internacional que quer exterminar uma parte da população do planeta.
Eu tenho essa sensação. Quando eu ando, que eu estou num carro, porque eu tenho muita prática de usar o transporte público, eu sou daquelas que gostam, adoro ônibus, adoro me sentar junto com o outro, é meu material de pesquisa e como eu não sei dirigir, é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas, assim, às vezes eu estou naquele congestionamento e tem aqueles carros lindos, maravilhosos e tudo. Eu falo, eu acho que existe uma política realmente de extermínio de uma parte da população, sabe? Porque eu acho que tem aí um pessoal achando que tem muita gente no planeta. Eu tenho essa sensação às vezes. Pode ser loucura minha. Mas que a gente não precisa tanto mais de mão de obra, sabe? Então, para que ter tanta gente? E ainda o governo popular deu a possibilidade dele ter o carro dele. Então, complica mais o trânsito, entendeu? Eu quero poder ter a liberdade de ir e vir. É isso que eu sinto, às vezes, nessas pessoas que não têm compaixão e são extremamente truculentas, sabe? Que existe um desejo de ter menos gente no mundo, mas elas não sabem que isso afetará elas também. Estaremos todos expostos a essas doenças, né? E eu digo essas doenças como um todo, né? Eu acredito que está tudo mesmo muito ligado e não tem jeito de você viver na sua bolha achando que você está seguro e você está feliz. Não tem. Não tem jeito de estar bem se o outro não está. Acaba que fica esse mundo chato, né? Todo mundo embalado não pela saúde, pela alegria, pelo encanto, mas embalado pela doença. Então a gente que tem o encanto, a gente tem que mandar ver, porque quanto mais encanto, quanto mais alegria, é o tipo da coisa, é como prazer, né? Quanto mais eu acho que ele acontece, né? Não é uma coisa que vai acabando, né? É uma coisa que é uma plantinha que você tem que estar cuidando e que ela dá mais folhas, dá mais frutos, dá mais tudo. Como é que você vê as novas gerações do teatro, do cinema? A gente tem visto nas últimas semanas, últimos meses até, desde 2016, como você falou, muitas manifestações importantes. Recentemente a Fernanda Montenegro, você falou na Marieta. Mas como é que as novas gerações estão reagindo a essa onda de barbárie, como você está falando, essa onda obscurantista? Você vê reação importante na juventude ligada às artes ou não? São pessoas que viveram um lugar, né? É como, assim, nas faculdades e tudo, parece que sempre existiu o FIES, sempre existiram as cotas, né? Não. Então, eu acho que são pessoas que estão começando a despertar a consciência, que elas têm que participar, que elas têm que ter uma atuação para não perder esse lugar que outras gerações conquistaram. No caso do audiovisual e do teatro, eu acho que a gente ganhou uma autonomia que eu vejo muito bonita. Os governos populares, com as cotas, trouxeram, por exemplo, no teatro, trouxeram uma cena negra, sabe? Uma cena preta, que não existia antes. Então, eu acredito muito nessa força, por exemplo, desse pessoal que chegou e que até descentralizou o teatro, por exemplo, paulistano. Como assim? Por conta da lei de fomento e da política de cotas. Por exemplo, hoje a gente tem na IAD, na Escola de Arte Dramática, muito mais pretos estudando teatro do que antes. Isso modifica
a escutar. Completamente. Eu acho que isso é estrutural. Eu acho que foi esse o problema. Problema não, para mim solução, mas para os outros que fez com que viesse o golpe de uma forma tão violenta. E isso que a gente vê numa juventude também que está tendo acesso ao conhecimento, né, e que não tinha, e que vem de um outro estrato social, que tem uma outra cor de pele, eu acho que isso a gente ainda vai sentir de uma forma potente. A gente já vem sentindo. No teatro é muito rápido. O teatro, mais que o cinema, mais que outros lugares, a resposta é muito rápida. Então, hoje a gente tem grupos na periferia de São Paulo com um trabalho constante que a gente não tinha há muito pouco tempo atrás. Isso é fruto do que a gente viveu nos governos populares, das políticas públicas, tanto na educação, como também nos editais que a gente teve durante os governos populares, que celebravam o hip hop, celebrava toda o PROAC, é muito isso, né? O que é o estadual. O fomento, que é a lei de fomento que surgiu com um movimento chamado Arte contra a Barbárie, há anos atrás, acho que tem a idade do meu filho, 18 ou 19 anos, esse movimento e essa lei. Ela surgiu de uma necessidade, de uma discussão muito potente dos grupos de teatro e dos artistas de teatro da cidade de São Paulo. E ela, por exemplo, essa lei, que está sendo ferozmente atacada, a gente já teve um edital que não aconteceu, agora vai ter esse outro que vai ter, mas que teve uma ação contra ele. Essas leis, esses editais, eles deram oportunidade a um artista que não tinha como se expressar. E eu acho incrível, porque tem muitos que, por exemplo, estudaram na IAD, mas não quiseram vir trabalhar no centro de São Paulo, vamos dizer assim, na Broadway, que constituíram os seus grupos nos seus lugares de origem. Isso é transformador, isso é estrutura. Eu acredito nessa geração. Eu acho que ainda a gente não conseguiu unir verdadeiramente, e isso é uma crítica que eu faço aos nossos governos populares, porque sempre quando assim, a arte é sempre deixada um pouquinho de lado, né? Como se outras prioridades, e não se dá, eu acho que a verdadeira importância, porque para a gente instrumentalizar, para a gente fazer um cidadão pensar, a única forma, é deixá-lo ter contato com a arte. Porque a arte é um portal, é imediato. Assim, você lê um Guimarães Rosa, né? Você lê um Milton Ratum, você vê uma peça de teatro, você vai a uma exposição, por exemplo, a arte negra hoje está pungente, né? E traz toda essa questão da escravidão, né? Você tem contato com isso, é um portal que te... aquelas coisas de ficção científica, sabe? Que você não precisa do processo todo, assim, pegar o carro para chegar em tal lugar. Não, ele te teletransporta para uma outra percepção de mundo e de vida. Então, eu acho que se a gente, e eu acredito que a gente vai fazer isso, porque o Paulinho Mosca, ele tem uma frase que eu acho incrível, que é: sonhos são como deuses. Se a gente deixa de acreditar, eles deixam de existir. Então, eu sonho um mundo melhor, eu sonho
um mundo que não é administrado pela barbárie e a selvageria, né? Eu acredito, e assim que a gente retomar um projeto de país, eu acho que a gente tem que usar a arte como esse portal, porque ela tem essa capacidade de dar uma percepção de mundo de uma forma muito rápida. Muito rápida. Eu acho que a gente não usou desse instrumento quando nós estivemos nos governos, né? Quando a esquerda esteve aí tocando o país, a gente não usou esse instrumento da arte como poderia ter usado. A gente andou demais da conta, mas ainda não usou. Então, o Lula tinha aquele sonho, né, de 3 refeições, que era uma coisa que me tocava muito, porque eu falava assim, eu nunca passei fome, mas eu imagino que deve ser, assim, uma mãe não ter o que dar para um filho. Deve ser de uma dor. Assim, é uma coisa, é um oco dentro da gente, né? E ele tinha esse sonho, que eram as 3 refeições no dia. Eu sonho agora 4. A 4ª refeição é a arte que tem que estar no cardápio do cidadão brasileiro. Eu acho que é só assim que a gente vai se proteger para não passar novamente por essa turbulência dessa selvageria, essa barbárie que a gente está vivendo, né? A gente vai ter pessoas com mais instrumentos para ler o que é melhor para viver. Nessa sua resposta, você citou várias ações do Estado, né, como importantes para favorecer o crescimento, a expansão do número de pessoas que têm, não só que têm acesso à arte, como as que produzem a arte. O governo atual e muitos dos apoiadores desse governo condenam isso, dizendo que isso não é papel do Estado. O Estado não tem, exigem, além, o Estado não tem que sustentar o marxismo cultural e coisas do gênero. Enfim, o Estado não tem que investir na arte, na cultura, ou tem que investir muito menos do que foi investido. O que você acha disso? Quer dizer, as pessoas, os artistas mamam no Estado? De jeito nenhum. E nisso existe uma deformação muito grande do que são as leis de incentivo, do que são os editais. Houve mesmo uma campanha para criminalizar o artista e a produção artística, né? Porque é esse lugar, ela transgride, ela não é conformada, ela bate de frente com o que vem de autoritarismo, o que vem de censura, ela não aceita esse lugar. Então, são realmente pessoas que não interessam a esse desgoverno que só quer uma verdade, a dele. O que cabe a ele, ninguém pode pensar diferente. As leis de incentivo e a arte movimentam muito dinheiro e muito trabalho. Essa é uma questão, assim, tem uma questão que eu acho que mesmo que não movimentasse, ela é uma questão, assim, absoluta para a construção da soberania do nosso país. Então, mesmo que ela não movimentasse, mas ela movimenta. O audiovisual brasileiro era a única indústria que estava crescendo no Brasil. E a quantidade de famílias que dependem disso, e esse dinheiro do incentivo, ele sempre volta pro cofre do governo, e volta maior. Então, por exemplo, se eu tenho uma peça incentivada, esse dinheiro, esse R$1 que foi incentivado, por exemplo, ele volta maior para o cofre do governo. Por quê? Porque eu movimento um monte de coisa. Eu movimento estacionamento,
do lado. Eu movimento todos os fornecedores para eu conseguir produzir a peça, desde figurino, desde tecido, até madeira, prego, tudo. Assim, é muita coisa, fora os restaurantes, que depois a pessoa sai e vai para o restaurante. É uma coisa que faz girar e que retorna. Esse dinheiro não é... E é um dinheiro que a gente presta conta, não é fácil assim... Ninguém tem como pegar um dinheiro e comprar um apartamento, uma coisa do tipo, não. A gente tem fiscalização muito brava em cima do que é correto, porque é dinheiro público. E esses incentivos existem em outros lugares, em outras indústrias. Então, por que não olhar para o entretenimento, para a arte? É lógico que tem algumas manifestações que têm que ser cuidadas e tudo, que talvez não tragam esse aporte, mas não interessa, porque é isso que eu falei, constrói-se um imaginário que vai sustentar a soberania do país, né? Então, tem desde grupos de congada, de tudo que é celebrado pelo incentivo ou por editais e tudo mais, e isso não pode acabar. E é muito legal que as pessoas entendam que os artistas são trabalhadores, porque isso eu acho muito engraçado. Para vender um filme, então tem a noite de estreia e você vai linda, né, e se produz e tal. E parece que aquele artista vive numa banheira de espuma. E a jornada no cinema, por exemplo, é uma jornada pesadíssima, que são poucos os trabalhadores que a gente tem aqui no Brasil que cumprem essa jornada. São 12 horas por dia. E ainda, a maioria das produções, porque são muito apertadinhas, tem uma folga por semana, que geralmente é no dia de semana, para você poder correr e fazer as coisas de banco, levar o filho no dentista, entendeu? Quer dizer, nem folga você tem. As pessoas não têm esse entendimento dos trabalhadores e da produção artística, né? Eu acho que a gente está conseguindo esclarecer. Hoje a gente tem um grupo de trabalho que surgiu, porque em todo lugar que tem o escuro tem o claro, né? Então, por conta dessa criminalização da arte, formou-se um grupo de teatro que tem gente de todos os partidos, de centro-esquerda, de centro-direita, de esquerda e tudo, e não é isso que voga, assim, e chama Experimente Teatro, #Experimente Teatro, que passou a pensar, fazer grupos de trabalho, por exemplo, para tirar esse lugar de criminalização. Como é que a gente vai fazer com que as pessoas parem de ver o artista como um inimigo? Porque, na verdade, ele não é. É o contrário. Ele está levando pedrada porque ele está defendendo a Amazônia, porque ele está defendendo a água, porque ele está defendendo a plantação saudável, né? Esse outro pessoal, essa ultradireita, vem querendo criminalizar porque ele vem com essa força, esse empenho, né? Então surgiu esse grupo que tem esse encontro de artistas, que chama Experimente Teatro, que tem vários grupos de trabalho, pensando como a gente vai fazer para chegar no espectador, como vamos levá-los até as peças de teatro, como vamos desfazer essa imagem que estão criando já há tanto tempo do artista como um cara que mama nas tetas do Estado, né? Eu acho que isso tudo é positivo, veio nessa onda muito tenebrosa, veio como resposta a essa truculência, mas
é um lado bacana de ver que está acontecendo. E de forma alguma, artista não mama na teta de estado nenhum. E é só as pessoas não fecharem os olhos para os dados e tudo mais. Está tudo disponível. É que hoje a gente vive demais esse lugar dessa fake news que é terrível você ter que ficar tentando. Eu checo muito as coisas. Eu gostaria que as pessoas que ainda têm essa postura tivessem um pouco de humildade e olhassem para esses discursos e fosse buscar esse contradiscurso, né? Essa coisa que desfaz essa mentira, porque infelizmente é um lugar que incomoda muito. Então eles vão tentar o tempo inteiro destruir. Você está falando aqui, você costuma falar publicamente sempre das suas posições políticas, né, do seu engajamento, da sua ação. Você é uma pessoa que faz muita coisa. Você falou aqui do acúmulo de luto, você vai pegando causas. E como é que isso interfere no seu trabalho? Isso de alguma maneira te fechou portas ou abriu portas? Essa questão do posicionamento político para uma atriz, como é que isso acontece? É complicado, mas eu não saberia viver de outra forma, né? Principalmente nos dias de hoje é complicado. Hoje a gente vê, por exemplo, que existe uma perseguição e que até usam de instrumentos, por exemplo, como a prestação de uma conta. A gente viu o Kleber, né, passando por isso, que queriam que ele devolvesse todo o dinheiro do filme. Quer dizer, meu Deus. Então a gente passa por diligências, por um monte de coisa. Algumas eu acho que são corretas, mas a gente vive um momento de perseguição. Eu, pessoalmente, já fiquei até preocupada, porque falei, meu Deus, como é que a gente vai viver aqui desse jeito, né? Como é que a gente vai trabalhar? Como é que eu vou criar meus filhos? Mas eu não saberia viver de outra forma. Teve um tempo que eu fiquei mais caladinha, mais em casa, até por espanto, sabe? Por estar atordoada, assim, não entender, falar, meu Deus, eu jamais imaginei que a gente viveria um golpe. Eu fui tão ingênua, sabe? Eu nasci em 1965 porque meu pai estava escondido com a minha mãe numa fazenda. Ele ia ser preso e nessa coisa de não poder sair do quarto, eu vim ao mundo. O que fazia seu pai? O meu pai era advogado e foi um político muito presente na cidade de Ribeirão Preto, um homem muito especial, muito honesto, sabe? Que tinha valores assim muito bacanas em relação à política. E eu, de menina, eu andava muito com ele. Eu sou a filha mais velha. Então, eu acho que eu aprendi muito. A minha mãe era uma mulher muito transgressora, muito... A minha irmã chama Simone, por conta da Simone de Beauvoir. Então, você imagina, assim, assim da onde que eu vim, né? E eu vivi muito esse lugar da ditadura na infância como uma criança. Uma criança percebe as coisas de um outro jeito. Então, a minha tia Júlia, por exemplo, Júlia Duboc, que foi uma das fundadoras do Centro Popular de Cultura, editou o primeiro livro de peças do Guarnieri. Ela tinha uma editora
era formada em filosofia pela USP e tudo. Por exemplo, a tia Júlia, ela sofreu... Ela acabou saindo de São Paulo para tentar se esconder um pouco e foi para o litoral com o meu tio. E ela tinha 3 filhos e prenderam ela e o meu tio e deixaram as crianças lá. Tinha uma criança o meu primo, tinha 8 meses. Eles largaram na casa. Se a vizinha não pegasse, não ligasse para minha avó, que pegou meu pai, né, e o meu outro tio para vir buscar as crianças, meu Deus, né? Então eu vivi esse lugar, só que eu vivi assim, cuidando desse bebê. E eu era uma criança, eu tinha 7 anos de idade quando eu me mudei para a casa da minha avó para cuidar do Aruan. Que eu fiquei com ele, dividir as crianças, né, entre as irmãs, e eu fiquei com a minha avó. Então eu tive uma vivência, sim, da ditadura de uma forma mais amena, porque eu era criança, mas eu construí um lugar quando veio a abertura. Eu lembro que eu vim para aquele comício que teve na Sé. Lembra? Ai, que coisa linda. Eu era muito menina. Eu acho que eu fui criando esse imaginário da construção dessa democracia e eu não acreditei que seria capaz da gente sofrer um golpe e da gente perder assim esses valores, né, de uma forma tão rápida, a liberdade de expressão, a democracia, né? Foi um susto bem grande. E é lógico que tem umas reminiscências assim também, quando veio a coisa do golpe, é lógico que eu fiquei com medo por conta dos meus filhos, né? Vocês devem ter isso também. Mas é impossível viver aceitando a barbárie. Não dá. Não dá. Então, que seja o preço que for, a gente vai se virando. Eu acho que hoje em dia a gente também conseguiu formas solidárias aí de produzir tudo. É todo mundo numa coisa meio de cooperativa mesmo, né? Agora a gente teve uma reunião para decidir como que a gente fazia essa retomada da temporada da Lili, que eu queria muito retomar. Mas não dá para ficar calada, né? Não dá para aceitar. Eu acho que eu adoeceria. Então, é difícil, sim. Eu acho que todos os artistas que têm tomado uma posição diante do fascismo e dessa truculência, essa selvageria que a gente tem vivido, tem pago um preço, sim. Mas também tem ganho esse lugar, sabe? Eu falo mesmo, eu não estou aqui para ficar calado. Eu acho que só assim que a gente celebra o que a gente tem, nossa menor grandeza, como dizia Brecht, nosso encanto, a nossa magia, né? É um milagre a gente estar aqui nesse planeta. Ele é lindo, né? É incrível. Não dá para aceitar isso. Você falou agora aí do sentimento da criança na ditadura, dos seus primos afastados dos pais. Eu lembrei imediatamente aí do filme que está em cartaz aí, A Torre das Donzelas. Pois as mães afastadas dos seus filhos. Quer dizer, parece que hoje se vive, quer dizer, se nega a ditadura, meio que para reforçar a opressão. Né? A opressão, E a essa geração que foi corajosa, né? Corajosa demais. Generosa. Que lutou mesmo e que tem marcas que estão na pele, que tá
dentro, assim, que jamais, alguém que passou por uma tortura, isso não tem jeito de você se desfazer disso na sua vida. Você pode olhar para esse lugar e superar de uma certa forma, né? Fazer escolhas. É a frase do Sartre, né? A gente é aquilo que a gente faz com o que fizeram da gente. E falar, esse cara me fez um mal, mas eu não vou viver doente, eu não vou abrir mão da minha alegria, eu não vou abrir mão tudo isso, mas é uma geração incrível, né? Eu vi muita gente triste, assim, por ter lutado, por ter dado tanto do seu corpo, da sua pele, da sua vida, para construir esse lugar da democracia, e ver isso ruindo foi realmente um baque muito duro. Mas a gente não vai deixar, né? A gente vai plantar novos bosques, a gente não vai deixar eles barbarizarem. Lindo. Eu nem sei agora se vai fazer uma outra pergunta ou não. Vai plantar. Eu acho, bom, eu queria fazer uma pergunta ainda todas essas campanhas que você participa, ou que a classe artista participa, algumas delas são bem genéricas, quer dizer, todo mundo é contra a censura, todo mundo é a favor da liberdade, todo mundo é a favor da democracia. Mas você e um grupo importante de artistas têm participado também de campanhas específicas. Eu queria falar da campanha pela liberdade do presidente Lula, e o que os artistas levaram para essa campanha, o que trouxeram dela, né? Eu lembro de algumas manifestações, as cartas, Lula, central de cartas Lula Livre de artistas. Então, falar um pouco dessa atividade específica da resistência aí na luta pela liberdade do presidente Lula. Eu tenho um dos comitês, que é o comitê de teatro, que eu participo, que tem vários atrizes, muitas atrizes. É incrível como as mulheres... tomaram para si esse negócio. Incrível. Foi nesse comitê que surgiu essa ideia das cartas para o Lula. Quando ele foi preso, assim, eu ficava pensando, eu falei, meu Deus do céu, ele lá, um homem que foi pego pelo povo ali naquele sindicato. Eu fui para o sindicato. Eu lembro exatamente esse dia, assim, eu coloquei meu filho, acordei com ele às 5 horas da manhã para ele ir para a escola, e aí eu aprendi o caminho, como chegava lá no sindicato dos metalúrgicos, né? Fui de metrô, depois peguei um desses Ubers, assim, e fui para lá e fiquei naquela sala lá no 3º andar, esperando dar um abraço no Lula. O Lula é um líder, assim, eu acho que a gente tem uma sorte danada de viver na época dele, sabe? Ele é um homem de uma inteligência incrível. Mas o Lula, ele tem essa coisa que eu busco tanto, assim, quando eu medito, que é a compaixão, sabe? Você olhar para o outro, desde o cachorro ao gato, ao ser humano. O Lula, ele tem um coração, a política que ele faz é a política que pulsa, é a política para celebrar o que é humano, o que é belo, né? Eu, desde do golpe, que eu percebi que o intuito era prender essa liderança, porque ele fala, a gente entende, ele fala, a gente faz, entendeu? Ele é realmente uma liderança, e ele é uma liderança mundial, né? E eu me engajei nessa luta
muito com essas minhas companheiras do Comitê de Teatro Lula Livre. Hoje a gente vai mudando o nome, eu acho que hoje eu nem lembro mais como é que está o nome do nosso comitê. Eu acho que é Comitê de Teatro pela Democracia, meninas, hein, Regina Galdino, hein, Agnes, hein? A Vânia, que é a Moniquinha, também é uma mulher muito presente em muitas ações, em muitos comitês, e de repente a gente teve essa experiência de ir para a rua e de ter o contato com as pessoas para escrever carta para o Lula. Olha, foi uma experiência, eu não tenho nem como descrever, assim, porque são tantas as coisas que as pessoas queriam dizer para o Lula que eu tive a certeza que eu estava no lugar certo, sabe? As pessoas querem viver num lugar melhor e o Lula, para mim, representa isso. É um mundo mais justo, onde eu não preciso te explorar para poder ser feliz, sabe? Para ter uma vida boa. E o Lula hoje, para mim, ele está num lugar que ele representa para mim a retomada da democracia. Eu não consigo estar em nenhum movimento que não leve em consideração a injustiça que esse homem está passando. Porque você pode ser contra o PT, você pode não gostar do Lula, mas se você é um cidadão, se você preserva esse lugar da Constituição, você não pode aceitar que um homem tenha um julgamento tão viciado como ele teve. E a gente tem provas. Assim, a gente tinha intuição e a gente dizia, olha, está tendo um complô, olha, mas parecia uma teoria da conspiração, uma coisa desse tipo. Mas hoje a gente tem provas. A Vaza Jato, ela criminaliza esse pessoal do Ministério Público, esse juiz Moro, e tudo isso, porque eles não podem, eles não estão nesse papel. Eles não podem fazer isso, é crime. Eu lembro que eu fui para um festival de cinema em Portugal, e hoje está tudo muito claro, já tem 1 ano e meio, não sei, 2, já não lembro em que época do golpe. E alguns artistas não entendiam o que estava acontecendo aqui, porque eles diziam, mas e a justiça? Mas foi condenado. Ele foi condenado em segunda instância. Pois é. Eu falei, não tem justiça. O que está acontecendo é um golpe, é aquele áudio que a gente escutou do Jucá. Né? Vamos colocar um Michelzinho e tem que estancar essa mulher, ela vai botar todos nós aí na cadeia. É com todo mundo, com o STF e tudo, quer dizer. Então, a justiça, isso é muito triste. A justiça fez um papel de um partido político e abandonou completamente aquele lugar. E hoje a gente tem provas disso. Então, o Lula, para mim, simboliza, Lula livre hoje simboliza a retomada da democracia. Só vai ser possível a gente ter esse lugar republicano se for reparado esse erro, esse crime que cometeram contra esse homem, você goste dele ou não. Mas para a gente viver num estado de civilidade, a gente tem que fazer justiça ao Lula. E ele teve um julgamento muito viciado. Então, para mim, é isso. Lula livre representa a gente retomar o lugar de civilidade, o lugar
que não aceita a barbárie. E a gente tem que ter leis. Meu Deus, como é que dá para viver num lugar sem justiça? A gente tem que recuperar. É uma ameaça para cada um, na verdade. É uma ameaça para cada um. Pode ser para você, Rodolfo, pode ser até para alguém que ache que isso foi um mal necessário. Isso é o ovo da serpente. Isso vai disseminar e é qualquer um. É porque eu pensei diferente naquilo. Então agora você vai pagar e eu vou arrumar um jeito. E a gente vê que isso já está acontecendo, porque na prisão da Preta, do Sidney, da Edinalva, a gente vê esse tipo de atuação da justiça. A gente tem... Eu faço um apelo, porque eu sei que a justiça não é tomada, ela não é, em sua totalidade, um lugar que tem isso como... eu sei que tem promotores, que a gente tem juízes, o Ministério Público, que está aí para salvaguardar tudo, a nossa conduta em sociedade. Eu sei que tem gente que pode ser o que for, mas que preza a lei. Essas pessoas têm que se mover. Tem que se mover. Porque hoje eu acho que é a instituição que mais me dói ver ruída, sabe? É a justiça. Porque esse meu amigo é um super dramaturgo português, o Zé Mora Ramos, ele me falou uma coisa que me ardeu o coração. Ele falou assim, mas se vocês não têm justiça, a quem vocês vão recorrer? Não é? Então é isso, Lula livre mesmo, assim, enquanto o Lula estiver lá no cárcere, todos nós estamos também. Tem que se fazer justiça. Lula livre, né? Então, pessoal, a gente conversou aqui com a Débora Duboc, atriz, conversamos sobre cultura, cinema, teatro, Lula livre, democracia, Brasil, soberania. E toda essa nossa conversa fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Mas antes de a gente fazer todo aqueles salam-aleiks finais, aí, aquela despedida, eu queria pedir para a Débora para mandar a sua mensagem final aí a esse povo que está nos acompanhando, comentando e que vai, ao longo do tempo, rever essa nossa conversa. Olha, a minha mensagem é essa, que você faça do seu dia uma escolha, que sua escolha seja para a gente brilhar, não morrer de fome, né? Morrer de fome é nesse sentido simbólico mesmo. A gente nasceu para brilhar, a gente nasceu para o encanto. É lindo esse planeta que a gente está, eu sou apaixonada e acho que cada um de nós tem que fazer a escolha e não aceitar a barbárie. Legal. Débora, muito obrigada por ter estado aqui nessa conversa tão bacana que a gente teve sobre tantos pontos, né, diferentes e uma visão, né, para frente das coisas. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou. E que mais, Rodolfo? E lembrar aqui uma frase da Débora: a gente vai plantar novos bosques. Vai! Isso aí. Então tá. Tchau, pessoal. Tchau.